No sunshine when she's gone. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde ou boa noite. Hoje aqui a gente veio trazer um vídeo para vocês, que é um vídeo que eu já estava querendo fazer há bastante tempo, que a gente vai falar sobre os tipos de taças, né, que você precisa para estar bebendo um bom vinho e como tem que ser. O primeiro assunto que eu vou abordar para vocês agora, eu vou falar sobre diferenças entre taças de vidro e taças de cristal, ok? Primeiro vamos falar das taças de vidro. As taças de vidro, obviamente, elas são de menor preço, né? São taças mais baratas que você encontra aí no mercado. Elas podem também ser lavadas no lava-louças, tá bem? A taça de vidro. E são duráveis mais que as de cristal. Agora, a de cristal, o que tem a peculiaridade na taça de cristal? A taça de cristal, ela tem a parede mais fina, né, porém de boa resistência, certo? Ela tem maior brilho na hora de se fazer uma demonstração, né, quando a gente for fazer uma demonstração degustativa, né, a gente olhar, além de ter a parte de olfação, a gente ter a visibilidade da cor do vinho, seja ele tinto, branco ou rosado, né? E isso a taça de cristal consegue fazer com mais excelência do que a taça de vidro, tá bem? E também ela é mais porosa, entendeu? Ela é mais porosa e ajuda também na liberação das moléculas no aroma do vinho, tá? Então é bom sempre a gente estar deixando esse ponto, né, porque eu acho que suma importância a gente abrangendo esse assunto, entendeu? Se você tiver condições de ter uma taça de cristal para se tomar vinho, pronto. Mas também as taças de vidro são muito boas, né, independente, para tomar em casa, entendeu? Se for, por exemplo, no jantar chique, alguma situação, faz o mesmo efeito, tá bem? A gente só está aqui pondo em pauta a diferença de uma da outra, entendeu? Por que é cristal e por que é de vidro, tá bem? Pronto, a gente vai começar agora com duas taças, tá bem? Que são as taças de espumante, tá bem? As taças que chama de flûte, que é flauteada, tá bem? Mas antes eu quero só contar, é uma taça que eu não tenho de posse dela aqui, que é a taça vintage, que é as primeiras taças de espumantes que foram feitas até na época antiga até, e só para vocês terem uma ideia, a taça vintage ela tem aspecto como se fosse uma taça de sobremesa, né? Ela tem aquela hastezinha e abre, né, como se fosse basicamente uma taça de martini, um pouco menorzinha, tá bem? E essa taça, ela ao longo do tempo, ela perdeu espaço para essas taças. Isso por quê? Porque a taça vintage, ela, como tem o espaço muito alongado, ela libera e dispersa muito rápido, ela desprende muito no ar os aromas, né? Que fica exposto aqui, que é a pelagem, né? A pelagem da espuma, né? Espuma não, da pelagem das borbulhas do espumante da champanhe. Entendeu? E isso hoje que é o glamour, né, de se tomar um champanhe ou um espumante. Tá bem? Então eu quero contar só uma leve história sobre essa taça, que ela tem uma lenda que essa taça é chamada de Taça Maria Antonieta. Isso por quê? Porque antigamente conta-se que essa taça foi feita com os moldes do seio da Maria Antonieta, né? Na altura devia ser uma monarca ou uma rainha, alguma cena assim. Então ela o molde dela foi moldado através do molde do seio da Maria Antonieta. Só uma pequena curiosidade. Mas voltando ao assunto, depois disso ela perdeu espaço para essas flautas, para essas taças flauteadas, né? Vocês podem reparar que aqui na taça, quando se põe um champanhe ou um espumante, né, tem espaço para aparecer a pelagem do espumante quando cai na taça, entendeu? Fica o glamour,
né? Só lembrando que tem taças de hastes maior, mas de bojos iguais. Isso depende muito. A gente temos taças um pouco afinadas, afuniladas também, mas tem a mesma finalidade. Uma coisa que é bom sempre falar para vocês é o seguinte: quando a gente vai beber um espumante, a gente vai fazer o teste de olfação. Para vocês verem, imagina, o espumante está cá, todos eles com aquela pelagem lindíssima, e a gente vai fazer a olfação. Quando a gente faz a olfação, dá uma olhada para vocês verem, olha. A boca da taça, ela é pequena, então a gente consegue ter a percepção quase 100% dos aromas desse espumante. Justamente por isso que ela tem a boca um pouco fechada. Isso varia de uma taça para outra, entendeu? Com a outra também tem a mesma finalidade, entendeu? E isso varia muito, tá bem? Então isso que eu queria expor para vocês, que a taça flauteada hoje é o que comanda o comércio dos espumantes, né? Na maioria dos casamentos, dos anos, quando se comemora ano novo, aniversários, né? Jantares em específico, quando fala em champanhe ou espumante, sempre vai ser uma taça flauteada como isso, tá bem? Então só fica essa dica aí, mais importante, tá bem? E agora, pessoal, a gente vai apresentar para vocês as taças bordalesas, tá? As taças bordalesas são taças que são mais frequentadas, ou seja, são mais utilitárias no mundo dos vinhos, né? Geralmente são essas taças de bojos assim, outros de bojos maiores, com bojos mais alongados, de hastes maiores e tal. Essas taças são as mais usuais no mundo dos vinhos, tá bem? Lembrando que, presta bem atenção nessa dica, se você não tem condições, ou não achou, ou não sabe, pode ser tomada também em vinhos brancos, como os vinhos rosados, nesse tipo de taça. Obviamente, o que é a diferença? Você tem que saber a quantidade. Por exemplo, como a taça é de um vinho tinto, uma taça de um vinho Bordeaux, você vai usar um vinho branco, certo? Pronto. Mas vai pôr a quantidade específica, né, que exige de um vinho branco e de um vinho rosado. A gente não pode ter a mesma quantidade de vinho na taça igual é um tinto, porque um vinho branco tem que ser tomado na temperatura para manter a temperatura de um vinho branco, que é diferente da do vinho tinto, né? Então, por isso, também pode ser tomada. Um outro assunto a ser abordado é porque, Aníbal, mas eu estou vendo que tem taças de bojo maior, de hastes maiores, e qual que é a diferença disso? A diferença que eu falo para vocês é o seguinte: em termos de tamanho de taça e bojo, praticamente a gente vai ter a mesma coisa. Mas a gente tem modelos de taça, essa aqui, pessoal, é o que eu tenho para mostrar para vocês, mas as taças bojudas, vamos falar assim, elas têm várias formas, isso depende muito do seu fabricante. Também, mas eu quero explicar porque às vezes a gente tem taças maiores, de bojos maiores, não igual a de Borgonha, tá? Deixar uma coisa bem clara. Por quê? Porque às vezes a taça necessita, o vinho necessita que a taça seja assim, porque o vinho às vezes tem uma estrutura muito grande, uma intensidade muito forte, e a taça tem que ser maior. Por quê? Porque em questões olfativas, em questões aromáticas e até de degustação, tá bem? Isso implica muito, porque dependendo da taça, ela sendo mais aberta, mais bojuda, ela consegue liberar mais oxigênio, entendeu? E vir o gosto do vinho tinto à tona, né? Por isso que às vezes a gente vai encontrar taças menores como taças maiores, mas todas bojudas com o mesmo, a mesma funcionalidade que essas taças têm. Ok, pessoal? Então é isso. Outra coisa que eu vou fazer agora, eu vou chegar essas taças para aqui, desculpa lá, a gente está um bocado improvisado aqui.
eu vou pegar essas duas taças aqui. Isso, vou pôr aqui. Isso. Essas taças são as taças de vinho branco, certo? Essa taça é uma taça de vinho branco, correto? Ela é menor que uma taça de vinho tinto, obviamente. Isso por quê? Porque ela tem a cavidade dela é menor, porque ela é um vinho branco. A gente serve em menos quantidade, igual eu falei, por causa da temperatura, né? E a boca dela é um pouco mais estreitado, certo? Por causa das liberações dos aromas, tá bem? Então, por exemplo, em se rodar a taça, né? Quando a gente roda a taça, a gente tem na complexidade o aroma, vem a acidez do vinho branco, certo? E a gente tem a boca menor para a gente sentir a olfatividade melhor, tá certo? E também ela não vai ser necessário liberar tantos aromas assim, tá bem? Então, por isso que a taça de vinho branco ela é bem menor que uma taça de vinho tinto, tá? Inclusive até também por causa da quantidade. E lembrando que, olha, uma dica que eu sempre falo, entre todas as taças, seja ela vinho tinto ou rosé, tem sempre um cotovelinho, né? Que quando a gente for encher um vinho, a gente põe basicamente nessa dobra. Quando começa a estreitar é porque já passou da quantidade do vinho e fica-se vulgar na taça, fica feio, tá bem? E uma outra desculpa, me atrapalhei todo. Uma outra particularidade é essa taça que eu consegui, que é a taça do vinho rosé. Lembrando também que essa taça pode se tomar um vinho rosé também, viu, pessoal? Sim, sem sombra de dúvida, é a mesma funcionalidade, tá bem? Só que o que? Essa taça é a taça que eu achei mais aproximada de ser um vinho rosé, certo? E como eu gosto muito dessas cenas de taças, essas coisas, eu consegui achar uma taça aproximada de um vinho rosé, tá bem? Então eu vou explicar por que, é difícil de achar essa taça, porque essa taça ela é pouco comercializada. Quem bebe tinto, quem bebe vinho branco, bebe o vinho rosé na mesma taça, também. Então eu quero explicar para vocês o seguinte, eu tenho até uma colinha aqui que eu achei, só para deixar bem especificado para vocês aqui a funcionalidade dessa taça. Lembrando que ela é menor que a taça de vinho branco, só que o bojo dela é maior que a taça de vinho branco, ok? Então, assim, essa taça, só para vocês entenderem como é que é a complexidade do vinho rosé, eles conseguem misturar os aromas fortes dos taninos, que é a característica de um vinho tinto, né, com os aromas mais suaves dos vinhos brancos, tornando assim o vinho rosé. Isso também de várias tonalidades, seja rosés intensos, reservas, né, a gente tem essas coisas. E essa taça ela tem a finalidade, como eu disse, de ter o bojo maior que a taça do vinho, certo? Isso porque para liberar a acidez, para a acidez vir à tona, porque a boca dela é um pouco mais larga, entendeu? E aí com isso vem o equilíbrio, a doçura, né? Que a taça proporciona, né? Na sua mistura ali. Então a boca dela é um pouco mais larga que a boca de um vinho branco, tá certo? Lembrando que a taça de vinho branco tem várias formas também, mas a rosé ela é um pouco alargada por causa dela ter essa complexibilidade de taninos, um pouco de suavidade, pronto, com essas misturas de castas. Então ela precisa de mais liberação de acidez, tá bem? Para vir à tona e liberar o cheiro daquele rosé espetacular e perfeito. Para finalizar, pessoal, as taças, a gente está agora com a taça borgonhesa, tá bem? Essa taça ela foi criada na região da Borgonha, na França, né, juntamente
A gente tem as taças bordalesas da região de Bordeaux, na França. Essa taça aqui, ela tem o seu bojo maior, com abertura bem maior do que uma taça bordalesa. Essa taça aqui, ela é para Pinot Noirs e a Chandonnais, tá bem? Mas também, eu só posso tomar esses dois tipos de vinho nessa taça? Não. Tem mais uvas que são da região da Borgonha, que é a Cabernet Sauvignon, a Malbec, a Merlot, a Cabernet Franc. Vocês podem também estar tomando nessa taça. Também, e lembrando que por quê? Tá? Lembrando-se também, eu deixei de falar nas taças bordalesas e também vou falar nessa. Os vinhos tintos, seja eles reservas ou o que for, eles precisam de muita oxigenação. Então a gente faz o chacoalhar da taça para liberar mais oxigênio, né, para liberar os taninos, o aroma da taça vinho. Porque quando a gente for fazer a parte olfativa, a gente tem todo o espaço de liberação de oxigênio que uma taça precisa. Tá bem? Então, só lembrando que essa é uma taça específica, né, para a região da Borgonha, dos vinhos Pinot Noirs e Chardonnays, né, mas também pode-se tomar vinhos desta uva, né, da região da Borgonha. Tá bem? Uma outra coisa agora que eu quero falar para vocês, que eu fiz aqui umas anotações também, que agora a gente vai falar do vinho do Porto. Tá bem? A gente vai falar do vinho do Porto. Essa taça aqui, para vocês terem uma ideia, Aníbal, mas essa taça é muito pequena e pronto, por que ela é pequena? Então, só para começar, para a gente falar dos vinhos do Porto. A maioria dos vinhos do Porto é vinhos para estilo de degustação, vinhos de sobremesa, tá bem? Então, ou seja, são vinhos para entradas de almoços, né, como aperitivos, né, ou no fim de uma refeição, tomando-se acompanhando uma sobremesa, um sorvete, um gelado, né, ou bolos, pronto, o que você desejar, tá bem? Então, só lembrando que esse tipo de taça, ela foi desenhada pelo arquiteto português Isa Vieira, desculpa, e assim, essa taça, ela tem que ter concentração embaixo, entendeu, de oxigênio, e o seu aroma olfativo em cima aqui, o aroma. Por quê? Porque como são vinhos da natureza fortificada, ou seja, de grau alcoólico acima dos convencionais, porque isso são vinhos fortificados, né? A parte que concentra oxigênio fica na parte de baixo da taça para você sentir o cheiro intenso desse tipo de vinho, tá bem? Lembrando que é um vinho, né, fortificado, que é um vinho, às vezes, que tem até, dependendo, tem que ser decantado, não é? Pronto, por exemplo, um vinho vintage, né, que é um vinho de classe alcoólica grande, mas dependendo do vintage, pode-se beber como um vinho comum, não como aperitivo, ou como queira. Também, obviamente, quando você for abrir um vinho vintage, que é um vinho de custo um pouco alto, pronto, eu costumo compartilhar isso com amigos e com esposas para a gente tomar um vinho dessa classe, né? Porque se aproveita-se mais o vinho, e sempre um vinho desse estilo, igual um vintage de Porto, é bom tomar e acabar, entendeu? Pronto, porque o gosto fica mesmo ali apurado, tá bem? Então fica-se bem. Então nota-se que, por exemplo, para você rodar esse vinho, você segura a taça dessa forma e faz tipo um joinha, assim, para você rodar a taça, ó. Aqui a gente já tem a pega certinha para a gente estar rodando e fazendo a olfação, tá bem? E essa taça, ela deu origem, essa taça aqui, ela é a evolução da taça tulipa, tá bem? Essa taça é a taça tulipa.
Ah, mas Aníbal, qual que é a diferença? Essa taça tulipa, ela é recomendada pela Organização Internacional dos Vinhos para provas oficiais de degustação e também é usada pelos enólogos, pelos agrônomos, pelo pessoal dos laboratórios das vinícolas, porque é uma taça padrão, de tamanho padrão, certo? E serve basicamente para isso, tá bom? Então, finalizando aqui agora, né, a gente já falou sobre as taças, eu só queria deixar dois recados. As lavagens das taças, como eu disse no começo, a gente tem as taças de vidro e as taças de cristal. As taças de vidro podem serem lavadas no lava-louças, né? As de cristal não. Né? Ah, Aníbal, então como é que eu lavo? Eu, particularmente, eu não tenho lava-louças, eu lavo todas as minhas taças, sendo de vidro e de cristal, com água morna. Com água morna, e eu não uso sabão, tá bem? Porque assim que eu bebo eu já lavo. Eu não dou tempo daquele grude do vinho secar na taça, tá bem? Eu tenho muito cuidado com isso, e isso valoriza mais o corpo interior da taça. Isso é opinião minha, eu faço isso. Isso não quer dizer que você possa fazer, que possa me dar certo. Tá bem? Eu lavo com água morna, quase água quente. Entendeu? Espero, seco e depois limpo com álcool, né? Todas as minhas taças e ganha o brilho e a perfeição. Até hoje, de todas as vezes que fiz a lavagem, ficou tranquilo as taças. Tá bem? Mas pronto. É só uma dica, né? Cada um tem o seu modo, como queira, mas eu faço assim, e tem taças durante muito tempo que as minhas taças não ficam, como é que fala, embaçadas quando limpa, entendeu? E ela fica mesmo com um brilho, como deve ser uma taça. Isso, na hora que for servir um vinho, tem uma coisa muito, muito importante, que é a gente ter uma taça brilhosa na hora de servir um vinho importante. Também outra coisa, Aníbal, mas você falou aí com relação a vinhos que estão intensos, que são reservas, mas eu não tenho taça. Como é que eu vou beber um vinho sendo que eu não tenho taça? Pronto, isso não é vergonha nenhuma, né? Como eu costumo dizer para os meus, em vários vídeos que eu disse, cada um faz o seu vinho, certo? Se você não tem um decanter, se você tiver uma jarra grande, você pega esse vinho, põe na jarra, né? Dá uma mexida boa na jarra ali, deixa dar uma descansada, né? A gente não fala decantar porque não está no decanter, então deixa o vinho ali jarrear, né? Pronto. Passado um tempo, a gente tem que fazer as coisas como tem que ser, né? Em outra oportunidade eu vou explicar como é que funciona a funcionalidade dos decanters, e a gente tem vários tipos de decanters para cada vinho, dependendo da sua classificação, idade e tudo mais. Isso é assunto para outro vídeo. Mas é sempre bom, põe um vinho na jarra, deixa o vinho descansar um pouco, depois pega um copo americano, ou sei lá, o copo que você tiver em casa, pega o vinho e é o gosto normal. O importante é que o vinho libere os seus aromas. Se for em específico um vinho tinto, tá bem? Que ele precisa de oxigenação para liberar os seus aromas. Tá bem? Então fica aqui essa dica, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo, tá? Se puder curtir a nossa página no Facebook, a nossa fanpage, tá bem? A nossa página lá no Instagram, tá bem? No YouTube, dá uma força para nós, tá bem? Um abraço, tá? O Aníbal, do Amante dos Vinhos em Portugal. Grande abraço, pessoal!